O sacramento da ordem também está codificado pelo Código de Direito Canónico. Não chega a 50 cânones referentes a esse sacramento e deixa apenas o essencial para o seu ordenamento básico. O resto podemos encontrar no ritual da ordenação, por exemplo. Poderíamos questionar primeiro o que é a ordem, o que é um ministério, se o episcopado é um sacramento, se o presbiterado é outro sacramento, se a ordem está dividida em 3 graus, sim, a ordem está dividida em 3 graus, entre as ordens, segundo o Cânon de 1009, episcopado, presbiterado e diaconado. Ou episcopado como a plenitude do sacerdócio, segundo o documento conciliar de emergência, porque o sacramento da ordem é de tal forma grande que a Igreja pode jogar com ele conforme a circunstância do tempo, adaptando às necessidades de cada época. Por uma longa tradição, o episcopado existe, já existia na Igreja primitiva. Encontramos estas referências nos livros bíblicos, principalmente entre os gentios tínhamos os bispos com o auxílio dos diáconos, e nas igrejas de origem judaica encontrávamos os presbíteros. Já é uma coisa muito antiga. Então, este sacramento da ordem é o sacramento da instituição divina em que alguns fiéis são consagrados para apacentar o povo de Deus, cada um no seu grau, o episcopado, o presbiterado ou o diaconado. Este está no Cânon de 1008, cada um com uma nova e peculiar qualidade, que foi uma adição que foi feita há meses de anos ao direito canónico. Este cânon, assim como o Cânon de 1009, eles acrescentaram um parágrafo terceiro. Estes são... Eu vou passar imediatamente aos cânones, vou soltar a introdução. É importante dizer que o sacramento da ordem existe por 2 coisas muito simples: a imposição das mãos e pela fórmula de consagração, a oração consagratória. E a partir daí está a ordenação concluída a mãos. Antigamente ainda era pela entrega de objetos litúrgicos, mas isso foi alterado, são pequenos pormenores. O único ministro que pode ordenar é um bispo, alguém que pertence ao grau de episcopado, que tem a plenitude do sacerdócio. Esse é o bispo, então, que pode ordenar validamente. O bispo, obviamente, combina com a Igreja. Para a consagração episcopal são necessários 3 bispos consagrantes. A Santa Sede pode dispensar e ficará só um. Mas para uma consagração episcopal é necessário ter um mandato apostólico da Santa Sé. Caso contrário, estamos perante uma ordenação ilícita com pena de excomunhão. Para ordenações presbiterais e diaconais, quem ordena é o bispo próprio do domicílio do candidato, ou então o bispo que recebe as letras demissórias, avisando também o bispo do domicílio do candidato. No caso de ordenações diaconais, então o bispo que ordenante é o domicílio, é o bispo do domicílio do candidato, ou então do candidato se quiser escrever. E depois para a ordenação presbiteral é a mesma diocese onde foi ordenado como diácono. No caso dos religiosos, ordena o bispo que recebe as letras demissórias conforme a vontade do superior desse religioso, desse instituto religioso clerical. Então, para a licitude da ordenação, o bispo tem que ter as letras demissórias e o ordenando tem que estar na sua área de jurisdição, ou então com a licença do bispo diocesano respectivo ao ordenando. Como eu disse há bocado, o bispo tem que estar em comunhão com a Santa Sé e também tem de ser do mesmo rito do candidato. Caso contrário, a ordenação é ilícita, mas válida. Para ser válida, o candidato tem que ser homem e tem que estar batizado, nada mais. Acerca das letras demissórias,
Para o clero secular que dá essas letras demissórias é o bispo, o administrador apostólico, ou então, em caso de sede vacante, será o administrador com o consentimento do Colégio dos Consultores. No caso dos religiosos é então o superior maior, que dá letras demissórias. No caso de prelaturas é o prelado. Pensamos que é o prelado. O Código Canónico, no cânone sobre isto, simplesmente ignora a existência das prelaturas, embora esteja referido no livro segundo o Povo de Deus. Mulheres não podem ser ordenadas, caso contrário não são inválida, muito menos nem ordenadas para presbíteras, nem para diaconisas. Como já referi, o homem batizado é o único que pode ser validamente ordenado. Para a licitude há 3 condições: tem de ter passado o tempo de prova, em que estão os estudos, em que está uma espécie de estágio pastoral, tem de ter qualidades próprias para exercer o sacramento, para exercer a ordem, uma vocação, qualidades humanas, qualidades físicas, qualidades espirituais, equilíbrio, etc. E não pode estar com nenhuma irregularidade ou impedimento em cima de si. Isto é só para a licitude. Vamos por partes. Eu dizia que há 3. A primeira é o tempo de prova, estudos eclesiásticos completos, segundo o que pede a Santa Sé, 5 anos de filosofia e teologia concluídos. E um tempo de prova enquanto diácono numa paróquia ou um trabalho pastoral. Tem que ter qualidades e o discernimento é muito importante. Sendo assim, é necessário ver se o candidato tem uma reta intenção, se sabe o que é que vai fazer, o que é que vai assumir, se tem um espírito de liberdade, e se então tem umas qualidades que o considerem idóneo, que se façam dele idóneo: a madureza, a saúde física, a saúde psicológica, capacidade de inteligência, dotes humanos, dotes morais, dotes espirituais, etc. Amor à igreja, fé. A terceira idade: o candidato para ser ordenado presbítero tem de ter no mínimo 25 anos, para ser diácono em vistas ao presbiterado 23 anos, diácono permanente com voto de celibato, com promessa de celibato, 25 anos também. Se for uma pessoa casada, um homem casado, diaconato permanente, tem que ter 35 anos mais o consentimento da sua esposa. Esta idade mínima, a Conferência Episcopal pode dar outra idade mínima. Eu há bocado também falava que para a licitude há impedimentos e irregularidades que se têm de evitar, obviamente. Caso contrário, não deve ser ordenado, ou se estiver ordenado não poderá exercer. Sendo assim, há umas irregularidades que são perpétuas, mas que podem ser dispensadas, algumas só com a Santa Sé, mas podem ser dispensadas em princípio, que são de caráter de direito eclesiástico. Sendo assim, problemas psicológicos que o impeçam de exercer corretamente o ministério, delitos de apostasia, de cisma, de heresia, pessoas que tentaram o matrimónio civil e estavam já ligadas com o voto público de castidade, por exemplo, ou que tentaram casar com outra pessoa que estava impedida, ou que estava casada já, por exemplo, ou outra pessoa, uma mulher com voto também. Pessoas que provocaram o aborto, que o aconselharam, ou que procuraram o homicídio, ou que o provocaram. Pessoas que se mutilaram ou que tentaram suicídio, ou ainda pessoas que tenham tentado realizar alguma ação que não lhe pertencia. Por exemplo, o diácono não poderá presidir a Eucaristia, por exemplo, ou o presbítero não poderá fazer-se passar por bispo, por exemplo. E nesse caso estamos a falar de irregularidades que devem ser dispensadas para se poder continuar a exercer ou ser ordenado com licitude. Depois os impedimentos que são temporais, e como são temporais tem que se esperar que acabem para a pessoa poder continuar a exercer ou então ser ordenada licitamente. Estes impedimentos não são dispensáveis. Estamos a falar de casos de pessoas casadas, salvo para o diaconato permanente. No caso das pessoas casadas não podem ser ordenadas, é de esperar.
Também não podem ser ordenados homens que tenham trabalhos, comércios, e nem sequer podem ser ordenados neófitos. Neófito recém-batizado, a não ser que seja bem provado, não convém que seja ordenado, que espere mais 1 ano, ou 2 ou 3. São questões de tempo para passar estes impedimentos. As irregularidades, então, quando dispensa, em princípio, não acabam, não é? E quem tem irregularidades não pode exercer o ministério sacerdotal. Sendo assim, há dispensas, a Santa Sé pode dispensar tudo o que for já de foro judicial, também quem tentou o matrimónio civil, o homicídio, o aborto, heresia, apostasia e cisma. O resto é o ordenário que pode dispensar. Finalmente, há documentos exigidos para a ordenação, documento dos estudos realizados e concluídos com sucesso. Se é diácono, tem que apresentar uma prova que é diácono, um certificado. O diácono, para ser ordenado diácono, tem de dar provas do batizado, tem que dar provas da confirmação e tem que dar provas que recebeu os ministérios laicais de acólito e de leitor. Finalmente, o diácono, se é permanente, tem que apresentar o consentimento matrimonial. Se houver alguma dúvida, não se ordena a pessoa. Finalmente, a ordenação tem de ser apontada no livro de batismos e também na cúria, juntamente com os documentos que foram exigidos para a ordenação, juntamente com o nome, local, data e o bispo ordenante. O bispo deve entregar ao ordenado, ao recém-ordenado, um documento, um certificado que prova que ele foi ordenado. Depois, o ordenário de lugar ou o superior religioso do religioso deve enviar à paróquia a prova que ele foi ordenado para ser escrito no livro do batismo. Mas mais relembro que a ordenação é muito complicada de ser provada que foi nula, porque são apenas os requisitos: ser batizado e ser homem. O resto, sinto muito. Provar o contrário é bastante complicado. E acerca do sacramento da ordem, tudo o que pode ser dito. Outro sacramento que faltará para esta edição de filmes é o matrimónio. Esse aí dá pano para muitas mangas, tem muita coisa para falar, mas eu vou já saltar esse sacramento do matrimónio e o próximo filme será sobre os sacramentais. E irei falar das exéquias, os sacramentais, exéquias, exorcismo, liturgia das horas, cemitérios, tempos e lugares de culto. E penso que a penitência também é alguma coisinha sobre jejum e abstinência.